E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel Druzian, PAD da disciplina CV511 Mecânica do Sólido dos 2, e nesse último vídeo dessa primeira série, eu vou trazer então a resolução do exercício 4 da lista 1 de torção. Se vocês tentaram, que eu espero que tenham, vocês viram que é um exercício bem completo e bem difícil. Então, se você conseguiu fazer, parabéns, porque não é fácil mesmo. Esse vídeo aqui eu tô até estimando que ele vai ficar um pouco longo, mas ele é muito bom, ele tem muito conteúdo para a gente ver, certo? Então, sem mais delongas, vamos logo ao exercício aí. Determinar então a força na barra e o tal máximo na seção mais solicitada da viga. Ou seja, o que a gente tem aqui? Uma viga que ela ao invés de ser bem engastada, dessa vez ela é engastada de um lado, e do outro tem uma barra aqui, certo? Que segura essa ponta, e a gente vai ver o que isso implica. Está sendo aplicada uma força de 50 kN aqui na selinha do esqueleto dessa seção, né? Que é uma seção caixão, uma seção vazada, das propriedades da viga, assim como as propriedades da barra. Primeira coisa, então, é que é o primeiro passo que a gente vai fazer antes de sair calculando qualquer coisa, antes de sair calculando a propriedade geométrica, tudo, entender o que está acontecendo, certo? Quando é uma viga bem gastada, fica muito fácil, é o passo a passo que a gente viu aqui nos últimos exercícios. Esse caso foge um pouco, a gente tem que parar um pouco e pensar o que está acontecendo. Olha só, a gente tem então aqui essa força atuando nessa nossa seção, nessa nossa viga, certo? E a gente vai desconsiderar aqui por um instante essa barra aqui, para fingir que ela não existe. Ela não existindo, a gente fica com o seguinte sistema: uma viga em balanço com uma força P aplicada na ponta. Perceba que essa força P está excêntrica com relação ao CG da seção, ou seja, um sistema equivalente, passando essa força para a linha do CG, nada mais do que uma força centrada no CG com um momento torsor, tá vendo? Porque ele tá excêntrico, ele gera esse momento aqui, que é o que aparece P vezes Z. Então aqui, ó, a primeira coisa que é interessante, a gente vê essa força excêntrica, ela é uma força no CG mais um torsor. Que por sobreposição de efeitos, a gente pode analisar em separado tanto a flexão, ou seja, a força aqui fletindo a viga, quanto a torção, o momento torsor torcendo a viga, certo? Pensando aqui, né, ainda desconsiderando a barra, a gente vai ver ela um pouco depois. No caso da flexão, quando a gente aplica essa força P de cima para baixo na seção ali, no trecho mais longe, né, do balanço, ela vai fazer exatamente o que, ó? Ela vai fletir para baixo, certo? Ela vai cair para baixo ali. Enquanto que, tá vendo? Ela cai para baixo aqui, ó. Ela vai descer de um ΔV, que eu chamo aqui de ΔV da flexão. Já para a torção é um pouco diferente, ela não vai cair para baixo, ela vai exatamente o quê? Quando a gente aplica um torsor, ela gira, né? Ela vai torcer. E perceba essa mesma ponta aqui, que é onde está a barra, onde a gente vai ter um cuidado especial, ela tende a subir, tá vendo? Então, pela flexão ela tem uma tendência de ir para baixo e pela torção ela tem uma tendência de subir. Considerando que o ΔV da flexão é maior do que o ΔV da torção, porque em geral, né, vai ser, se pensar em uma viga longa, a flexão é muito mais preponderante, o efeito dela, da elástica, né, que a gente vai calcular, que a gente vai ver, é muito mais preponderante do que o giro, né, ela não tem uma tendência de giro tão grande, não é um momento torcedor tão grande que está sendo aplicado, e você vê que o giro é pequeno, geralmente, então essa é uma condição bem razoável da gente se fazer aqui no primeiro momento. Então, se a viga, desconsiderando a barra, teria uma tendência de cair, mas tem uma barra, a barra vai fazer o quê? Ela não vai querer que a viga caia em cima dela, ela vai empurrar a viga para cima, ou seja, a barra vai estar comprimida. Consegue perceber por quê? Então a gente tem a viga com a barra. Aplicando essa força aqui, a viga tem uma tendência de cair. A barra, por sua vez, não vai querer deixar, vai empurrar a viga para cima, ou seja, a barra está comprimida. A viga aplica uma força de compressão na barra e a barra aplica por ação e reação uma força para cima na nossa viga. Então, o que a gente tinha? A gente tinha isso aqui, com agora, como a barra está comprimida, né? Acabou de ver, ela vai aparecer uma força para cima na nossa viga.
perceba, também excêntrica, né? Ela também está atuando nessa linha do esqueleto aqui da nossa seção. Excêntrica, portanto, ao CG da nossa viga, que seria aqui, né? Então, num sistema equivalente, passando tudo para a linha do CG, como a gente sempre analisa, né? A gente tem a normal, né? Que seria a normal na barra, né? Já que a barra está comprimindo a normal da barra, que ação e reação aplica essa força na viga, mais um momento torsor. Perceba que o torsor aqui eles têm o mesmo sentido, né? Porque esse aqui está para baixo, ele tem essa tendência de giro aqui, ó, descendo e girando. Esse aqui para cima girando. Ambas têm tendência de giro anti-horário. De novo, a gente vai analisar por sobreposição de efeitos, separado o efeito da flexão e o efeito da torção. No que tange a flexão, então a gente tem essas duas forças, P de cima para baixo, que é de 50 kN, e a NB que a gente não sabe ainda, de baixo para cima, e na torção, P vezes Z anti-horário e NB vezes Z também no sentido anti-horário. A gente fica com esse sistema aqui. E aqui a gente acaba de entender o que está acontecendo, você viu? Então, primeiro a gente desconsiderou a barra para ver qual é a tendência natural da viga, depois viu que a barra não, ela vai tentar não deixar acontecer isso, e a gente chega nesse sistema aqui. Analisando aqui a flexão, então, somente, com a força agora P menos NB, né, já que NB está para cima, P está para baixo, a resultante é P menos NB. De novo, tem a tendência de fletir a viga para baixo, ainda, né, vai ter a tendência de fletir ela para baixo, dessa vez um pouco menos, né, porque NB não quer deixar que isso aconteça, enquanto que na torção, no caso elas se somam, né, porque como a gente viu as duas estavam no mesmo sentido, elas se somam, então quando atua esse momento torsor, a viga tem uma tendência de subir, certo? Como a gente viu aqui, ela tem uma tendência de subir. E a nossa condição aqui para resolver esse problema vai ser exatamente o quê? Que o tanto que consegue descer devido à flexão, menos o que sobe devido à torção, vai ser exatamente o quanto vai comprimir a barra. Então vai ser o alongamento da barra. No caso, a gente sabe que esse aqui vai ser um alongamento de compressão, por toda a nosso caminhar aí que a gente viu. E esse nada vai ser do que a nossa compatibilidade de deslocamentos. Percebe, se a gente tem uma viga engastada livre, a gente não precisa de nenhuma condição de compatibilidade. Apenas o equilíbrio geral já é suficiente para a gente resolver. Nesse caso, quando a gente tem uma barra a mais, ele funciona como um apoio, por exemplo, né, um apoio móvel, como vocês viram lá no semestre passado, uma barra vincular, né? Então aqui é como se tivesse um engaste e um apoio. É um sistema hiperestático, precisa de uma condição de contorno. No caso, vai ser por essa compatibilidade de deslocamentos a partir do delta da flexão menos delta da torção, é exatamente o tanto que vai variar a barra, que vai comprimir a barra. Agora sim, a gente vai dar continuidade, vendo então a propriedade geométrica e tudo mais, os diagramas, os DCLs, como costuma ser. Agora que a gente já entendeu tudo o que está acontecendo. Propriedades geométricas. A seção é uma só, né? Essa aqui, aqui estão com cotagens diferentes só para facilitar na hora do cálculo das propriedades geométricas. Pensando na torção, ela é uma seção vazada de parede fina, certo? Que como a gente lembra, a gente já usou em outro exercício, e vocês viram na teoria, um momento de inércia torção 4A ao quadrado T sobre S, lembrando que esse A, tanto A quanto na verdade também o perímetro se referem ao esqueleto, certo? Por isso que essa imagem aqui é melhor, onde a gente tem as dimensões do esqueleto e T é a espessura. Aqui a gente tira então que a área vai ser 18 vezes 28, 504 centímetros quadrados. O perímetro 2 vezes 18, mais 2 vezes 28, 92 centímetros. A espessura de 2 centímetros. Aqui é só jogar na equação e a gente tira então o IT dessa nossa seção. Certo? 22.088,35 centímetros a quarta. Já aqui, quando a gente for analisar a flexão, vai interessar para a gente saber o momento de inércia, o IZ.
Para o momento de inércia IZ, a gente chama daqui uma seção caixão, certo? Uma seção que é um retângulo vazado, né? E daí, a gente então vai precisar saber a equação do IZ para o retângulo, vocês já estão super manjados, BH ao cubo sobre 12, certo? No caso, o retângulo maior, para fazer essa seção, a gente faz o retângulo maior menos o menor. O maior é 16 mais 2 mais 2, 20. Altura, 26 mais 2, 30. Então, B20, H30. E o menor é exatamente 16 por 26. O IZ vai ser exatamente, então, um momento de inércia IZ do maior menos o do menor, que vai dar exatamente, então, dessa fitinha aí, né, que é o que a gente tem, que dá 21.565,33 centímetros a quarta. Perfeito? Outro ponto importante, aproveitando que a gente está nas propriedades geométricas, é ver aquela distância da excentricidade, tanto de P quanto de NB que atua. Lembra? Eles atuam na linha do esqueleto, então vai ser aqui da linha do esqueleto até o CG. Esse valor aí aqui eu estou mostrando para vocês, vai ser nada mais nada menos que 18 sobre 2, que é 9 centímetros. Bom anotar isso aí, porque a gente vai usar esse valor um pouco para frente. Terceiro passo aqui, então, vai ser o DCL mais o diagrama. Eu coloquei esse subíndice 1 porque a gente vai fazer tanto para flexão quanto para torção. Para flexão a gente tem, lembrando aqui então, a viga engastada com P menos NB na ponta, né? Eu substituo a barra pela força que ela exerce, certo? Um sistema equivalente a isso, então, seria uma viga, né, de 100 centímetros, foi passado no enunciado para a gente, considerando em A o engaste, e aqui é onde atua a força, então, P menos NB, o engaste a gente sabe, a gente substitui por uma força vertical, uma horizontal e um momento. Como a gente não tem nada de horizontal, eu já nem coloquei ela aqui, eu só coloquei a vertical e o momento. Do equilíbrio global, a gente consegue achar as reações MA e RVA em função do nosso carregamento externo. Fazendo somatória de forças na vertical, a gente acha RVA. Lembrando que P vale 50 kN, também estava lá no enunciado, né? A gente acha RVA. Fazendo a somatória de momentos em qualquer ponto, no caso escolhi o ponto A, a gente acha um momento em A, menos 5.000 mais 100 NB. Assim a gente consegue traçar os diagramas tanto de cortante quanto de momento fletor. Para cortante, então, a gente vai começar com o valor de RVA. Não atua nenhuma força aqui, né? Ao longo de AB, então ele é constante, certo? É positivo, considerando que RVA é para cima. Então, RVA para cima, quando você corta a cortante para baixo, numa tendência de giro horário, portanto, positivo. O diagrama de momento fletor, mais fácil traçar ele pensando de B até A. Qualquer corte de B, se cortar logo em B, não tem nenhum momento aplicado, só tem uma força, mas sem braço, então é zero. Ele vai variar linearmente, porque atua uma força aqui que vai ganhando braço, até chegar no valor de MA na ponta esquerda. Assim, exatamente, subindo. Ele termina aqui com o valor de MA. E daí negativo, porque ele traciona as fibras de cima. E na nossa convenção, um momento que traciona as fibras superiores é negativo. Agora, para a torção, então, terceiro passo, que vai ser o DCL mais diagrama, mas para a torção dessa vez, a gente vai então ter o que aqui? A viga engastada, com esse momento torsor nesse sentido anti-horário. Perceba, pela regra da mão direita, o dedão, seu dedão, se você colocar aí, ó, coloca aí sobre a tela, você vê que ele está saindo da viga. Então, quando a gente passa o sistema equivalente unifilar ali, né, onde B é a extremidade livre e a engastada, como seu dedão estava saindo da viga, o seu vetor flecha dupla sai de B, com o valor dele aqui, do momento torsor. A gente, como tem um engaste, a gente substitui por um momento torsor aplicado ali, né, MTA. Na condição do equilíbrio global, a gente vai achar então que MTA tem que ser exatamente igual ao MT, ali na outra ponta, certo? Lembrando daí então que P vale 50 kN, o E, como a gente viu ali nas propriedades da seção, são 9 centímetros. Dá para escrever então MTA como 450 mais 9 NB. O diagrama é bem simples,
porque ele é constante em todo o trecho, com esse valor do MTA, que é igual ao valor do MT, que é 450 mais 9NB, positivo pela convenção, certo? O quarto passo agora vão ser calcular os deslocamentos verticais dos elementos. Nesse primeiro passo, pela flexão, no segundo passo, pela torção, no terceiro passo vai ser pela compressão na barra, que vai ser a lei de Hooke, certo? O ΔV dos elementos pela flexão, você vai ter que usar a elástica. Olha só, a gente tem uma viga engastada, né? Uma viga em balanço. Então, o que acontece? Ó, aqui a gente tem a nossa viga engastada. Quando a gente aplica uma força, né? P menos NB, que é o que atua aqui na força, eu vou simplificar e chamar de F para fazer toda a marcha de cálculo com vocês. Depois só substitui F por P menos NB. Quando a gente aplica essa força, aparecem as reações do engastamento, então F para cima e FL nesse sentido aí, para equilibrar o momento que essa força gera com esse braço L aqui, né? E a viga flat para baixo, com esse ΔV de flexão, que é o que a gente quer calcular, certo? O diagrama do momento fletor para esse caso é bem simples, a lembra começa em zero, vai aumentando linearmente até chegar no valor do engaste de menos FL, negativo, certo? Considerando o x, nosso referencial de x, saindo aqui do engaste, a gente consegue equacionar o momento m de x como sendo menos FL mais Fx, certo? Mais F, que vai ganhando braço, vezes x. Aqui, bem simples, vocês já viram isso no semestre passado, eu estou aqui passando mais para revisar vocês essa parte da elástica. A equação da elástica, então, d2v dx2, ou seja, a segunda derivada da elástica, vai ser menos m de x sobre EI. Como EI é constante ao longo da viga, a gente pode passar isso para lá, porque a gente não vai precisar integrar EI, né? E já o m de x, a gente acabou de ver aqui no diagrama, ele não é constante, então a gente vai ter que integrar ele. E a gente pode já pegar aqui o valor de menos m de x. Só multiplicar essa relação aqui por menos um dos dois lados, e pronto, você tem menos m de x para substituir ali. Substituindo, então, passando o EI para lá, substituindo menos m de x por FL menos Fx, a gente chega nisso aqui, integra uma vez, a gente chega, então, no giro, né, que é a derivada, a primeira derivada da elástica, é o giro, mais C1. Olha só, a vantagem de você assumir o x saindo daqui é que você sabe que o giro no engaste é zero. Então, C1 é zero. Se você assume x saindo aqui da direita, a parte do m de x fica mais fácil, fica um pouco mais simples a equação, porque daí fica somente menos f vezes x, mas aqui na parte das constantes dá um pouquinho mais de trabalho. Então eu prefiro usar esse referencial aqui. Mas se você usar daqui para cá, também vai chegar no mesmo valor no final, que você vai querer daí descobrir, no caso, o v de zero, que seria o v desse ponto. Assumindo x saindo aqui da esquerda, né, o nosso referencial saindo daqui, a gente quer saber o deslocamento de v de L daí, né, que é esse ponto. Só tomar esse cuidado aí. Mas enfim, elástica é um conteúdo que vocês viram já em CV411, então tá manjado. Integrei outra vez aqui essa expressão, aí chega já na elástica exatamente. C2, lembrando então que o deslocamento no engaste também é zero, tanto o giro quanto o deslocamento é zero, C2 vale zero. E a gente consegue então achar a expressão de V de X, e o que me interessa no caso é o V de L. Então já fui aqui direto para o V de L, é só daí substituir aqui o X por L, né? FL vezes L quadrado sobre 2 menos F, L ao cubo sobre 6. Dá pra gente essa expressão, não esquece de passar o EI de volta para cá, que a gente só quer o V de L daí, né? Então, o ΔV devido à flexão, FL ao cubo sobre 3 aí. Lembrando que o F é o nosso P menos NB. L é o comprimento da nossa viga e aí são as propriedades, né? Nossa rigidez, a flexão. Agora, o deslocamento, então, da nossa viga, no caso, devido à torção. Lembrando que a gente tem a torção e ele sobe
devido a esse giro, né, essa nossa quininha sobe um pouquinho, que é o nosso ΔV a torção. Aqui você tem que prestar um pouco mais de atenção, ter um pouco mais de cuidado, porque é muita geometria. E apenas isso, tá? Assusta um pouco, mas assim, é geometria e não tem muito a ver com conteúdo. Por isso que às vezes você pode ter um pouco de dificuldade mesmo. Então eu vou fazer bem passo a passo. Aqui a gente tem a nossa seção, certo? Eu vou fazer ela maior aqui do lado, aqui sendo então o nosso esqueleto. A gente vai analisar somente pelo esqueleto dela, ok? Então, aqui eu fiz as linhas internas, certo? Dividindo ele aqui nas 4 partes. Aqui eu só coloquei a vertical. E a gente vai chamar aqui, então, essa diagonal, que é do CG da peça até aqui a nossa quininha do esqueleto. Perceba, ó, essa distância aqui é de 9, né, que é metade de 18, e a distância na vertical é metade de 28, que é 14. Então, D é a raiz quadrada de 9 ao quadrado mais 14 ao quadrado. Ok? Continuando, eu vou também chamar esse ângulo aqui, ó, o alfa. Vou dar um nome aqui, alfa, que vai ser esse ângulo cujo cateto adjacente é 9, oposto 14 e hipotenusa D. Então, alfa pode ser dito como arco cosseno de 9 sobre D. Assim como poderia ser dito como arco seno de 14 sobre D ou arco tangente de 14 sobre 9. Certo? São todos os possíveis jeitos de falar. Eu preferi assim, vocês vão ver por quê. Aí o que acontece? A gente gira a nossa seção, certo? Esse com as linhas cheias, aí a seção já rotacionada, onde as linhas aqui mais claras azuis seriam as mesmas linhas em amarela, mais rotacionada, e eu coloquei de novo a nossa diagonal D, porque ela vai ser muito útil. Como eu girei, esse giro aqui, entre a diagonal antes e depois, é exatamente o ângulo do giro φ, que a gente calcula lá, certo? Do φ, se é a integral de mt de x dx sobre gt. É ele aqui, ó. Aí, como a gente vê, ele sobe, certo? Ele, por conta desse giro, ele sobe, esse ΔV torção. Eu vou aqui ligar a diagonal anterior com a diagonal depois do giro e chamar de x, essa distância. E perceba que, por eu trabalhar na condição de pequenos deslocamentos, o seno do ângulo φ se confunde com a tangente desse ângulo φ, que se confunde com o próprio ângulo φ, e dessa forma eu tenho condições de chamar x de dφ apenas. Certo? Isso aqui facilita muito por estar trabalhando em condições de pequenos deslocamentos. Se você não quisesse trabalhar em pequenos deslocamentos, eu quero ser muito rigoroso, criterioso, você poderia fazer uma baita de uma... gastar todos os seus conhecimentos, sua caixa de ferramenta de geometria plana aqui, escrever tudo certinho. Você ia fazer um baita de um trabalho, eu cheguei a fazer isso já no Excel e você chega num resultado muito próximo, assim, menos de 5% de diferença do resultado chegando, trabalhando com essa condição de pequenos deslocamentos. Então, assim, é super seguro você aproximar isso, tá? Não se preocupe. Aqui eu ainda coloquei, fui mostrar esses ângulos aqui que aparecem em amarelo, clarinho para vocês, que dentro da condição de pequenos deslocamentos é como se eles fossem aproximadamente 90 graus. Isso vai fazer o quê? Com que esse ângulo aqui, ó, vai ser exatamente o alfa. Por quê, ó? Presta atenção aqui, ó. Alfa mais esse ângulo amarelo, mais esse outro aqui, tem que dar 180. Se esse ângulo amarelo a gente considera 90, esse ângulo que falta aqui, ele é complementar ao alfa, ou seja, a soma dos dois dá 90 graus. Também aqui dentro do triângulo, a soma desses dois tem que dar 90 graus, já que aqui é um triângulo retângulo. Então aqui tem que ser o alfa, certo? Então nessa condição de pequenos deslocamentos, a gente pode considerar aqui alfa. E daí, pela geometria do alfa, o cosseno desse alfa vai ser exatamente o ΔV torção sobre o x. Passando aqui dessa forma, a gente consegue escrever então que o ΔV torção é x vezes cosseno de alfa. Substituindo, olha, x por dφ, e o cosseno alfa vai ser 9 sobre d, né? Já que o alfa é arco cosseno 9 sobre d. A gente consegue escrever dessa forma, o que permite a gente cancelar o d, então no final não precisava nem calcular essa raiz quadrada aqui, e você chega então que o nosso ΔV de torção
o tanto que varia verticalmente devido à torção vai ser 9 vezes o giro. Isso aqui vai ser em centímetros, né? Porque esse 9 aqui é em centímetros, é a distância aqui em centímetros. Então, 9 vezes o giro. E o giro, por sua vez, a gente já cansado de ver, então, a equação do giro, certo? Onde gt é constante ao longo da viga, fica somente a integral de mt de x dx. No caso, a nossa mt de x dx é constante também ao longo da viga. Lembrando aqui o nosso diagrama de momento torcedor, que a gente já viu antes, trazendo ele aqui de volta, ele é constante. Então, vai ficar exatamente mt, quando isso aqui é constante, ele sai para fora, fica a integral de dx, que é o comprimento, então fica mt L sobre G e T. Esse aqui é o nosso giro. Portanto, o nosso ΔV de torção vai ser 9 vezes isso, então 9 vezes MTL sobre GT. Por último, o último dos ΔV dos elementos vai ser o do alongamento na barra. No caso, é um encurtamento, certo? Porque ela está comprimida. Então, lembrando aqui que a gente tinha a nossa viga com a nossa barra, certo? Olhando aqui somente para a barra, dando um zoom aqui na barra, a gente tem exatamente o NB entrando, né? Assim como o NB atua na viga para cima, o NB atua nessa barrinha para baixo, né? São paração e reação. Com isso, ele vai causar um deslocamento vertical para baixo, um encurtamento, que a gente aprendeu na lei de Hooke, que esse ΔL é NL sobre EA, onde N ele surge pela tendência da viga de descer na extremidade livre, que é aquela nossa primeira abstração, lembra? Se não tivesse a barrinha, a viga ia querer descer, como tem a barra tenta não deixar isso acontecer e empurra a viga para cima. É por isso que surge essa normal na barra. L é o comprimento da barra, e A as propriedades da barra, né? O módulo de elasticidade da barra, e A área da seção transversal dela. Assim, o ΔV da barra, que nada mais é do que esse encurtamento pela lei de Hooke, NBL sobre EA. Agora aqui a gente já tem total condições, então, de trabalhar com a compatibilidade de deslocamentos. Lembra que a nossa condição de compatibilidade era que o tanto que descia da flexão menos o tanto que subiria por causa da torção é exatamente o que encurta a barra. Então, aqui as expressões que a gente acabou de chegar nos slides anteriores, certo? Com as propriedades da viga sendo apresentadas aqui, o comprimento, módulo de elasticidade e módulo de elasticidade transversal dela. Analisando aqui, então, primeiro para a flexão, vamos por partes, né? A gente tem isso aqui, lembra o desenho que a gente trabalhou, onde a gente tirou, então, que o F é P menos NB, ou seja, a F vai ser o P, que é 50 menos NB, o comprimento da viga 100 centímetros, o módulo de elasticidade, só fazendo um ajuste de unidades para ficar por kN por centímetro quadrado, vai dar 2,1. E o IZ que a gente calculou lá no passo das propriedades geométricas é apresentado aqui. Portanto, o ΔV da flexão fica com essa cara aqui no final, tá bom? Só em função de NB agora. Fazendo para a torção, né, de forma semelhante, a gente tem que trazer aqui o diagrama do momento torsor, para a gente lembrar. Porque o MT vai ser, então, 450 mais 9NB, como mostra o nosso diagrama. O comprimento da viga 100 centímetros, certo? É o mesmo. É a mesma viga, né? O módulo de elasticidade transversal, de novo, a gente vai fazer análise aqui para passar para as unidades para ficarem coerentes em quilonewtons e centímetros. Então, isso daí fica 0,8 quilonewtons. Aqui está passado errado. O módulo de elasticidade transversal, né, que a gente tem que também de novo passar aqui por essa análise das unidades para ficar compatível, então quilonewtons e centímetros, vai ser então 0,8 quilonewtons por centímetro quadrado, certo? E o momento de inércia torção, que a gente já calculou também, aparece aqui, e a nossa expressão do ΔV pela torção fica com essa cara aqui, de novo, somente função de NB. E por fim, mas não menos importante, para a barra, a gente tem essas propriedades da barra que foram passadas no enunciado, certo? Ou seja, organizando isso aqui,
o comprimento, que a gente vai substituir 300 centímetros, um módulo de elasticidade 2,1 kNm², que a gente já tinha calculado aqui, né? A gente tinha passado para a unidade certa, e a área de 5,07 cm². Então, a nossa expressão do ΔV na barra fica com essa cara aqui. Pegando esses valores aqui, a gente tem, então, né, deixando eles aqui juntinhos, a gente tem condições de só substituir aqui nessa equação, certo? ΔV flexão menos o ΔV torção, joga aqui, igual ao ΔV da barra. Fica essa expressão, não é muito grande, ela parece assim, isso vai assustar, mas é tudo em função de NB, do primeiro grau, simples para resolver. Simplifica, joga NB para um lado, divide e pronto, você achou a força na barra, que era a nossa condição extra aí do exercício, né? A gente precisava saber isso aí já que é um sistema hiperestático, né? Então, de 9,587 kN, aproximadamente 9,6 kN, perfeito? Dessa forma, então, a nossa flexão, que atuava 50 menos NB, ou seja, atua 40,4 kN, certo? Porque atua 50 aqui, e a normal da barra 9,6, ou seja, é como se tivesse isso aqui. E a torção, que era 450 mais 9 NB, dá 536,4 kN. A gente tem, então, exatamente essas duas ações atuando juntos, né? A gente trabalha com essa sobreposição desses dois efeitos. Aqui, para analisar a tensão, então, a partir que a gente achou esses esforços aqui, a gente consegue analisar agora as tensões, que é o que foi pedido, né? Já que ele deu para a gente a tensão máxima, né? O diagrama de cortante MT, então, a gente vai ter que fazer, pensando na cortante, então é devido à flexão, como a gente viu com a força de 40,4, a gente vai trabalhar somente com ela, né? Que é a resultante, que atua na linha do CG. Pensando de novo A como engastado, né? E B a extremidade livre, 40,4 atuando ali na extremidade livre. O engaste a gente substitui pela força e pelo momento. A gente consegue então fazer ali o equilíbrio, se quiser achar eles, né? Bem fácil, RVA vai ter que ser igual a 40,4, MA vai ter que ser igual a 40,4 vezes 100, certo? Você consegue traçar os diagramas de cortante e de momento. No caso, só importa para a gente agora o diagrama de cortante, porque o momento ele vai gerar tensões normais à seção, né? O diagrama de cortante, né? A cortante gera seções cisalhantes, que é o que a gente vai analisar, já que ele passou o tal para a gente, que é a seção cisalhante. Então, aqui o diagrama de cortante, bem simples, constante positivo, de 40,4. Analisando agora a torção, já que a torção também gera tensões cisalhantes, né? Gera o tal, e não a tensão normal. A gente também tem que analisar o efeito da torção na tensão cisalhante. De novo, A sendo engastado e B livre. De novo, como é no sentido anti-horário, pela regra da mão direita, o vetor flecha dupla saindo da viga. Dessa forma, MTA vai ter que ser igual a MT, com sentido oposto. Isso gera para a gente um diagrama de momento torsor também positivo e também constante, dessa vez de 536,4 kN/cm, certo? Quando a gente quer ver a tensão, a gente geralmente pega os esforços máximos, no caso é constante, então o valor máximo é o mesmo valor em todo ponto. Agora a gente vai analisar exatamente as tensões, como que as tensões se dão dentro da nossa seção, tanto devido à cortante, no primeiro momento, quanto devido ao momento torsor, a gente também vai ver. Devido à cortante, quando atua a cortante ali de cima para baixo, os esforços internos, como vocês já viram no semestre passado, eles vão o quê? Eles vão caminhar que nem um fluxo de água, né? Então ali eles saem né, vai metade ali para a esquerda, metade para a direita, e eles descem, e depois lá embaixo eles se juntam de novo. Sendo que eles são nulos nesse ponto e nesse ponto, né? E eles vão aumentando para baixo conforme eles vão ganhando um momento estático, né? Sendo a B constante, né? Então, conforme eles vão aumentando o momento estático, eles vão ganhando
valor. Então a gente tem o quê? Uma variação aqui linear, né? Começando de zero, vai aumentando linearmente conforme ele vai ganhando momento de inércia. Momento estático. B vai se mantendo e ele vai aumentando então linearmente. Ali nesse trecho ele vai aumentando aqui de forma parabólica, certo? Porque o momento estático aumenta de forma parabólica, já que você vai estar aumentando em área e diminuindo também na distância entre o CG do pedaço até o CG da nossa seção. Então ele aumenta de forma parabólica por conta disso. E ali no final ele fecha linearmente de novo até zero. Nesse caso, aqui é espelhado, para cá a mesma coisa, ele aumenta linear, aqui ele já começa com o mesmo valor, né? Esse valor e esse são o mesmo. Aumenta parabolicamente, mas depois ele diminui parabolicamente até chegar no mesmo valor aqui embaixo que ele começou. Depois ele desce linearmente até chegar em zero. Espelhado isso aqui. A gente tem então um tal variando de acordo com a posição S, né? Sendo S, tipo, por exemplo, começando aqui no começo, S né, um S seguindo a linha do esqueleto, então ele depende da posição, não é constante. E a gente sabe que a nossa equação é V, que é a cortante, vezes o momento estático com relação ao eixo Z, passando pelo CG, sobre B, que é a largura desse nosso corte que a gente vai analisando, sobre o momento de inércia, IZ. Para a torção, quando atua aqui o nosso momento torsor, a gente sabe o quê? Que vão aparecer tensões cisalhantes, no caso de uma seção delgada fechada, né, que é esse aqui, seguindo, então, o sentido do momento torsor. Então, olha como eles vão aparecendo aqui, ó, seguindo no sentido, no caso, né, anti-horário, então, vão aparecer aqui no sentido anti-horário, e eles são constantes valendo quanto? No caso da seção delgada fechada, MT sobre 2AT. Lembrando, a área é aquela área aqui do esqueleto, T é a espessura, MT é o momento torsor. Olhando um pouco mais a fundo agora essas tensões tangenciais, puxando ali o que a gente trabalhou no slide anterior, só trazendo para cá, o que a gente tem? Que, para cortante, o tal máximo acontece no CG. Então, esse aqui, a linha do CG vai ser um ponto importante para a gente analisar a tensão máxima, certo? Que a gente quer achar a tensão máxima na nossa seção. É isso que ele pede para a gente, né? Então, a tensão máxima devido à cortante vai se dar na linha do CG. Já para o momento torsor é constante, então tanto faz o ponto. Então, quem vai acabar mandando no ponto mais crítico acaba sendo a cortante, que no caso que é a linha do CG. Na linha do CG, perceba, dos dois lados, né, tá descendo o fluxo, né, esse fluxo de água, né, que é o fluxo cisalhante devido à cortante, ambos os lados descendo e no seu valor máximo, certo? Enquanto que para o momento torsor, se você pegar essa mesma seção de corte aqui, esses mesmos pontos que você vai analisar, na esquerda ele está descendo e na direita ele está subindo. Por quê? Porque ele está aqui girando, né? Como mostra que esse desenho, ele está girando no mesmo sentido do MT, a tensão cisalhante. Então perceba que se você olhar aqui na direita, eles têm sentidos opostos. Enquanto que se você olhar na esquerda, eles têm o mesmo sentido. Então onde vai ser máximo? Vai ser máximo na esquerda, porque eles se somam. Essas tensões cisalhantes, elas se somam. São sobreposições de efeito, né? A gente está olhando separado a cortante e o momento torsor, mas tem que lembrar que eles estão atuando junto, ao mesmo tempo, nessa nossa viga, né? Então vale a sobreposição de efeitos, então a gente vai somar o tal máximo devido à cortante com esse tal que é constante, no caso do momento torsor. Vai ser o valor máximo. Se a gente pegasse aqui na direita, apesar desse ser o tal máximo também da cortante, você ainda ia ter que subtrair desse valor do tal devido ao momento torsor, certo? Agora que é bem simples, você só vai precisar jogar nessa equação e nessa equação os valores respectivos, né? Então, para o caso do tal devido à cortante, o valor da cortante é 40,4 kN. O momento estático, ó, fazendo esse corte aqui, é mais fácil você fazer, você pode fazer por 3 retângulos, né? Dividir esse U de cabeça para baixo em 3 retângulos,
ou se não fazer um retângulo menos o outro. Você pode fazer o retângulo maior, menos o retângulo vazado, e te dar o momento estático desse filete aqui, né, desse U de cabeça para baixo. No caso, fazendo do jeito que eu falei, do maior menos menor, o retângulo maior tem base 20, altura 15, e daí a altura do CG desse retângulo com relação à linha de corte é metade do 15, né, que vai ser 7,5. E daí você tira esse retângulo menor, né, a gente sabe que a dimensão interna aqui é 16, a de altura aqui vai ser 13, né, porque dentro aqui é 26, então metade aqui é 13, vezes metade dessa altura, que é 6,5. Você tem então um momento estático, que é um momento estático máximo, né, diga de passagem, mas o momento estático dessa seção de corte, 898 centímetros cúbicos. O B, a largura, né, você cortou aqui em duas vezes, né, então cortando em duas vezes, você tem que somar aqui 2 centímetros mais 2 centímetros, né, duas vezes 2 centímetros, o B que você vai usar 4 centímetros, e o momento de inércia IZ você já calculou lá no começo, esse valor aqui. Jogando na nossa expressão que a gente tem aqui, você consegue achar o tal devido à cortante de 0,42 kN por centímetro quadrado. Fazendo o mesmo agora para a torção, pegando aqui, então, o momento torsor, você vai usar um momento torsor máximo, 536,4 kN A área, de novo, como eu falei, a área do esqueleto, lembra? Então, 18 vezes 28, a área do esqueleto, não é nem a área interna, nem a área externa, a área do esqueleto, pela linha do esqueleto, que nem você usou lá no cálculo do IT, que são 504 centímetros quadrados, e a espessura, né, a espessura de toda a nossa seção, constante de 2 centímetros. Substitui na nossa equação, mt sobre 2at, você acha então o tal devido a um momento torsor, é de 0,27 kN/cm². Lembrando então que a gente está analisando o ponto da esquerda, onde eles se somam, você chega no valor final, o tal máximo que atua nessa nossa viga, certo? Depois de fazer todas essas contas, você chega que é 0,69 kN por centímetro quadrado. E com isso, você encerra então o exercício. Vocês viram um exercício bem completo, né? Trabalha conteúdos que a gente viu nos semestres anteriores e tá vendo agora nesse semestre. Tem que ter essa primeira visão para pegar legal tudo a ideia, além de todo aquele conhecimento de geometria plana ali na hora de calcular o deslocamento vertical devido à torção. Mas enfim, eu acho que eu consegui abordar bem aqui, mas se ficarem ainda qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Obrigado pela atenção.